A luz, esse fenômeno fascinante que permeia nosso cotidiano, é um dos pilares da óptica geométrica. Desde os tempos antigos, filósofos e cientistas tentaram entender sua essência, e uma das teorias que emergiu nesse contexto foi a teoria corpuscular da luz, proposta por Isaac Newton. Segundo essa teoria, a luz é composta por partículas minúsculas, chamadas de corpúsculos, que se movem em linha reta. Essa visão, embora posteriormente complementada pela teoria ondulatória, nos ajudou a estabelecer as bases para a compreensão da luz e suas propriedades. As fontes luminosas são os objetos que emitem luz, e elas podem ser classificadas em naturais e artificiais. O Sol, as estrelas e o fogo são exemplos de fontes naturais, enquanto lâmpadas, lanternas e telas de dispositivos eletrônicos representam as fontes artificiais. A luz que percebemos é muitas vezes a luz branca, uma mistura de todas as cores do espectro visível. Quando a luz branca passa por um prisma, ela se decompõe em suas cores constituintes: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, revelando a complexidade que existe em um fenômeno que, à primeira vista, parece tão simples. A propagação da luz ocorre em diferentes meios, que podem ser classificados em 3 categorias: transparentes, translúcidos e opacos. Meios transparentes, como o vidro e a água, permitem que a luz passe quase sem obstruções, possibilitando a formação de imagens nítidas. Já os meios translúcidos, como papel-manteiga e alguns tipos de plásticos, dispersam a luz que passa por eles, criando uma iluminação suave, mas sem permitir a formação de imagens definidas. Por fim, os meios opacos, como madeira e metal, bloqueiam completamente a passagem da luz, resultando em áreas de escuridão. A interação da luz com os objetos ao seu redor resulta em fenômenos como sombras e penumbras. Quando um objeto opaco é colocado entre uma fonte de luz e uma superfície, ele projeta uma sombra. A sombra é a área onde a luz não consegue alcançar, enquanto a penumbra é a região onde a luz é parcialmente bloqueada, criando uma transição suave entre a luz e a escuridão. Esse fenômeno é evidente em eclipses, que ocorrem quando a luz de uma fonte, como o Sol, é bloqueada por um objeto, como a Lua ou a Terra. No eclipse solar, a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol, enquanto no eclipse lunar, é a Terra que se coloca entre o Sol e a Lua, criando um espetáculo visual que fascina a humanidade há milênios. As ilusões de óptica são outro aspecto intrigante da luz e da percepção visual. Elas ocorrem quando a interpretação do cérebro sobre a luz e as imagens que ela forma nos engana, levando a percepções distorcidas da realidade. Um exemplo clássico é a ilusão de Müller-Lyer, onde linhas de mesmo comprimento parecem ter comprimentos diferentes devido às setas em suas extremidades. Essas ilusões nos lembram que a luz não apenas ilumina o mundo ao nosso redor, mas também molda a maneira como o percebemos. Além de sua natureza corpuscular, a luz também exibe características ondulatórias que se manifestam em fenômenos como reflexão, refração, absorção, difração, interferência e polarização. A reflexão ocorre quando a luz atinge uma superfície e é desviada de volta, como quando vemos nosso reflexo em um espelho. A lei da reflexão nos diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, um princípio fundamental que se aplica em diversas situações cotidianas. A refração, por outro lado, ocorre quando a luz passa de um meio para outro com densidades diferentes, resultando em uma mudança de direção. A lei de Snell-Descartes descreve essa mudança, relacionando o seno do ângulo de incidência ao seno do ângulo de refração, multiplicados pelas respectivas velocidades da luz nos meios envolvidos. Esse fenômeno é responsável por efeitos visuais, como a aparente curvatura de um lápis quando colocado em um copo d'água. A absorção é o processo pelo qual a luz é retida por um material, convertendo-se em outras formas de energia, como calor.
Isso explica por que objetos escuros tendem a aquecer mais sob a luz solar, enquanto objetos claros refletem mais luz e permanecem mais frios. A difração é a capacidade da luz de contornar obstáculos e se espalhar ao passar por fendas ou ao redor de bordas, criando padrões de interferência que podem ser observados em fenômenos como o arco-íris. A interferência é um fenômeno que ocorre quando duas ou mais ondas de luz se encontram, resultando em um padrão de luz e sombra, dependendo de suas fases. Esse princípio é utilizado em várias aplicações, como em lâminas de faces paralelas, que podem criar efeitos de cores vibrantes através da interferência da luz refletida em suas superfícies. A polarização é outro aspecto fascinante da luz que se refere à orientação das ondas de luz em uma direção específica. A luz natural é não polarizada, mas pode ser polarizada através de reflexões em superfícies ou ao passar por certos filtros. Essa propriedade é utilizada em óculos de sol polarizados, que reduzem o brilho refletido em superfícies como água e estradas, proporcionando uma visão mais clara e confortável. A óptica geométrica, portanto, é um campo vasto e complexo, que nos permite compreender não apenas a natureza da luz, mas também como ela interage com o mundo ao nosso redor. Desde a simples observação de uma sombra até a contemplação de um eclipse, a luz nos oferece um vislumbre da beleza e da complexidade do universo. Cada fenômeno que observamos é uma janela para as leis da física que governam nosso mundo, e a óptica geométrica é a chave para desvendar esses mistérios. Ao explorarmos esses conceitos, não apenas ampliamos nosso conhecimento, mas também enriquecemos nossa apreciação pela maravilha da luz e suas infinitas manifestações.